Olá, amigo concursando. Resolverei para você a questão de número 5 do TRT 24ª região, uma questão que envolve estudo de concordância. Marcelo, todas as provas da FCC há questões de concordância, perfeitamente. Por isso que eu selecionei a questão de número 5. E um detalhe, o que é que eu devo estudar em concordância? Tenho que estudar todos os casos, todas as regras? Não. Vamos observar o que é que a FCC mais exige, perfeito? Então comigo no quadro. TRT 24ª região, analista judiciário é a prova, apoio especializado, TI. Quinta questão, veja o que é que ele pede. Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase. Item A. Em meados da década passada, fotografar alimentos envolviam uma série de questionamentos que parecem não fazer mais sentido na sociedade dos dias de hoje. É fundamental que eu tenha muita atenção no que eu vou ler. Olha cá, fotografar alimentos envolviam. Eu vou partir aqui, pronto. Perceba que aqui eu tenho um verbo. Como ele está reduzido definitivo, então eu tenho uma oração. Vamos guardar isso. Quando eu pergunto, quem é que envolviam? Marcelo, fotografar alimentos. Então, se fotografar alimentos está ligado como sujeito do verbo envolver, então não pode ser envolviam, tem que ser envolvia. Por quê? Porque eu estou diante do que nós chamamos de sujeito oracional. E aí fiquem atentos. É muito comum nas provas da FCC e concordância a presença do sujeito oracional. Sempre que eu tiver o sujeito oracional, o verbo ficará no singular. Nós estamos diante de uma oração que seria oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Tudo isso aqui é o quê? O sujeito da forma verbal. Tá certo? Então, nesse caso, eu tenho um sujeito oracional, o verbo teria que ficar no singular. O item A é, pois, o item falso, ele quer o item verdadeiro. Em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu que algumas pessoas que postam excessivamente nas redes sociais o faz por necessidade de aprovação. Quem é o sujeito? Marcelo, eu tenho aqui algumas pessoas. Outro caso comum. Tá? Não estou dizendo que algumas pessoas, eu estou só colocando aqui. Ó. Uma pesquisa com usuário da internet concluiu. Uma pesquisa é sujeito da forma verbal, concluiu. Tudo ok, pesquisa no singular concluiu também. Veja que há várias orações, eu tenho que observar cada oração. Tá? Concluiu o quê? Concluiu que algumas pessoas, olha cá, ele está iniciando uma oração subordinada. Que postam, agora eu tenho aqui o pronome relativo que, também muito frequente nos casos de concordância. Esse pronome relativo que faz referência a algumas pessoas, tá certo? Consequentemente, o verbo postado deve ficar na terceira pessoa do plural, corretamente. Muito bem. Que postam excessivamente nas redes, o faz. Opa, quem é que faz? Algumas pessoas. Então, cuidado para não confundir. Esse ozinho aqui é só o objeto direto, olha. O verbo fazer está na terceira pessoa do singular, só que o sujeito dele é este aqui, olha. Esse termo é o sujeito da forma verbal, faz, consequentemente, não há uma concordância. Marcelo, isso é regra geral? Regra geral. O erro aqui está na regra geral. Por quê? Ele só deslocou, olha. É como se eu tivesse a seguinte frase. Em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu que algumas pessoas o fazem por necessidade de aprovação. Pronto. Só seria isso. Eu excluí quem? Eu excluí a oração adjetiva. Perfeito? Ela é importante, eu excluí só para você entender quem é realmente o sujeito. Nesse caso, o item B também é o item falso. Item C. Decidir entre devorar ou clicar tem perturbado aqueles que oscilam entre desfrutar o momento da refeição e partilhá-lo, ainda que à distância com amigos e familiares. Marcelo, eu não estou percebendo bem. Então vamos lá. Eu tenho clicar, decidir. Sujeito oracional. Ótimo. Sujeito oracional. Decidir entre devorar ou clicar, tem. Só que a forma verbal aqui tem, se ele está com acento, é porque ele representa a terceira pessoa do plural e não a terceira do singular. A terceira pessoa do singular é ele, tem. E o decidir aqui é singular, correto? Se o decidir é singular, eu tenho aqui o sujeito oracional. Se há um sujeito oracional,
o verbo tem que ficar no singular e não no plural, perfeito? Então vou só verificar para você. Decidir é sujeito oracional. Sujeito de quem? Da forma verbal tem. Como a forma verbal tem está com acento, então seria eles têm. Mas como há apenas o núcleo, que é o sujeito oracional, tudo isso aqui, olha, seria o sujeito oracional, perfeito? Então o verbo fica no singular. Se eu tivesse dois núcleos, eu poderia ter a forma plural, mas eu só tenho um núcleo, tá certo? O sujeito oracional só tem um núcleo verbal que é decidir. Então, nesse caso, verbo no singular, item C, também o item falso. Marcelo, eu estou percebendo, regra geral, perfeitamente, regra geral. Observe cá, o homem sempre buscou capturar o instante em imagens, e isso nunca foi tão fácil quanto hoje, quando o ato de registrar se tornou mais importante que o próprio registro. Bom, Marcelo, vamos analisar, claro. Olha, veja só, são várias orações. Então, o homem sempre buscou. O homem, sujeito da forma verbal, buscou, correto? Buscou capturar o instante em imagens. E isso, sujeito da forma, foi. E isso nunca foi tão fácil quanto hoje. Quando o ato de registrar, quem é o sujeito? Ato de registrar. Se tornou, verbo no singular, tudo correto, mais importante que o próprio registro. Então, nesse caso, regra geral, concordância perfeita, o item verdadeiro é o item D de dado. Vamos analisar o item E? Vamos lá. Atualmente, constata-se muitas maneiras de compartilhar informação, mas nenhum meio de comunicação vem se mostrando tão poderoso quanto as redes sociais. Veja cá, constata-se, aqui eu tenho um se apassivador. A FCC adora esse se apassivador em concordância. Então eu tenho aqui um apassivador. Se eu tenho um apassivador, eu tenho que verificar o sujeito, porque eu percebo que o verbo está na voz passiva. O verbo constatar é o verbo transitivo direto. Olha cá, muitas maneiras passa a vir como sujeito. Se muitas maneiras está no plural, o verbo também deveria ficar no plural. Logo, constatam-se muitas maneiras. O item é, pois, um item falso. Item verdadeiro da questão de número 5 do TRT da 24ª região é o item D de dado. É isso aí. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.